Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são agulha de crochê número 8, ou se você utiliza em milímetros, é a 4 milímetros. Ela tem a ponta bem grossinha, porque nós vamos utilizar barbante número 8. Então, nós vamos utilizar barbante número 8 na cor branca, barbante número 8 na cor vermelha e barbante número 8 na cor preta. Na cor preta, nós vamos usar apenas para alguns detalhes, então podem ser sobras de barbante preto. Na cor branca, nós também vamos usar para detalhes, então no máximo você vai utilizar metade de um cone. Este cone, ele tem 700 gramas, ou seja, ele tem 534 metros. Então, você vai utilizar mais ou menos uns 250 metros no máximo, que é a metade. E o barbante vermelho é o que você vai utilizar mais, então provavelmente você vai utilizar ele inteiro. Então, os barbantes são estes, na numeração número 8, nessas cores preta, branca e vermelha. E nós vamos utilizar também agulha de tapeçaria, bem grossinha, para que dê de passar o barbante número 8 por dentro, porque nós vamos fazer algumas coisinhas separadas e depois nós vamos ter que aplicar. Então, é necessário que nós tenhamos agulha de tapeçaria bem grossinha. Estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça de Natal. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o fio vermelho e você vai fazer agora 5 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. E dentro desse círculo que se formou, você vai fazer 16 pontos altos. As 3 correntinhas já contam como primeiro. E agora você vai fazer mais 15. Então, ele vai ficando assim, dessa forma. Todos os pontos altos dentro do círculo de correntes. Até atingir 16 com as correntinhas. Depois que você atingiu os 16 pontos no total, o seu círculo vai ficar dessa forma. Você vai fechar a carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, na próxima carreira, você vai dobrar a quantidade de pontos. Então, você vai subir 3 correntinhas. Você vai fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base das correntinhas. E você vai fazer 2 pontos altos em cada ponto da base. Então, não deixa escapar aqui. Ó. 2 pontos altos em cada ponto de base. Você vai totalizar 32 pontos altos no total nessa carreira. Vai ficando dessa forma. Feitos os 32 pontos, ó, seu círculo já vai ficando maior. Então, você vai fechar a carreira também na terceira correntinha do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, os aumentos são da seguinte forma. Você vai subir 1, 2, 3 correntinhas e no próximo ponto você vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto, apenas um ponto alto. Já no seguinte, você vai fazer 2. Então, a sequência de aumentos é um ponto alto, 2 pontos altos. Na próxima, nós fazemos apenas 1. E na próxima base, nós fazemos 2. Vai ficando assim. Terminada a terceira carreira, o seu círculo ficou dessa forma. Então, agora você vai finalizar também a carreira, sempre fechando com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Os aumentos para essa carreira, eles vão ser feitos dessa forma. Você vai fazer as 3 correntinhas para subir,
você vai fazer apenas um ponto alto no segundo ponto de base e no terceiro que você vai fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, na próxima você faz apenas um ponto, na próxima base apenas um ponto e na terceira base você faz os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faça até o final da carreira. Terminada a quarta carreira, você vai fechar a sua carreira com ponto baixíssimo. E os aumentos agora para a próxima, eles serão feitos a cada 3 pontos altos. Então, você vai subir as 3 correntinhas. Você vai fazer mais um ponto alto, 2 pontos altos. Então, você já tem 3 pontos contando com as correntinhas. Agora, no quarto é que você vai fazer o aumento de 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos repetir a sequência para você. Um ponto alto, próximo ponto, o segundo ponto alto, próximo ponto, o terceiro ponto alto. E no quarto você faz o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficando dessa forma, você vai fazer agora essa sequência por toda a carreira. Quando você terminar a quinta carreira, na sexta você vai repetir a mesma sequência de aumentos que você fez na quinta. Então, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, vai começar a sexta subindo as 3 correntinhas, vai fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no quarto você vai fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, repita agora a quinta carreira. Depois que você terminar a sexta carreira, seu círculo vai estar desse jeito. Então, agora você vai fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E para a sétima carreira, você não vai aumentar nenhum ponto. Você vai simplesmente fazer ponto alto sobre ponto alto, para deixar o círculo bem retinho. Então, você vai subir 3 correntinhas e vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Terminada a sétima carreira, o seu tapete vai ficando dessa forma. Então, agora você vai fechar essa sétima carreira com ponto baixíssimo. Você vai fazer 41 pontos altos e vai fazer um aumento. A cada 41 pontos, você vai fazer o aumento. Então, você vai subir 3 correntinhas, fazer um ponto alto sobre ponto alto até atingir 41 pontos. Feitos os 41 pontos altos, agora você vai fazer o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, você vai fazer essa sequência até o final da carreira. Se você terminar a carreira com menos de 41 pontos, não tem problema. Você vai fazendo as sequências e se sobrarem menos pontos altos no final, você termina com a quantidade que sobrar nos pontos de base. Terminada a oitava carreira, o seu tapete vai ficando dessa forma. Então, agora, a próxima carreira, você vai fazer um aumento a cada 10 pontos. Então, você vai fazer 10 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. E no 11º, você vai fazer o aumento. Então, vamos fazer a primeira sequência aqui para você ver. Ó, vamos fazer um pouquinho mais rapidinho para atingir os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois de fazer os 10 pontos, você vai fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você vai repetir essa sequência por toda a carreira. Terminada aqui a nona carreira, sua peça vai ficando dessa forma.
Então, agora, para a 10ª, você vai fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Você vai subir 1, 2, 3 correntinhas e o aumento nessa carreira vai ser a cada 15 pontos altos. Então, você vai fazer 15 pontos altos e no 16º você faz o aumento. Terminada a 10ª carreira, seu círculo vai ficando dessa forma. Então, agora você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Na 3ª correntinha do primeiro ponto. E você vai trabalhar agora aumentando a cada 6 pontos. Então, você vai subir 3 correntinhas, vai fazer aqui mais 5 pontos altos, um em cada ponto da base. Então, contando aqui com as correntinhas, nós já temos os 6 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você vai trabalhar essa sequência até o final da carreira. E quando chegar ao final da carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Então, até a 11ª carreira, seu tapete fica dessa forma. Terminada então essa última carreira, que é a 11ª, nós vamos agora fazer as divisões para fazer o nosso tapete. Como nós acabamos aqui com 132 pontos na carreira, nós vamos dividir da seguinte forma. Para o chapéuzinho do Papai Noel, nós vamos dividir 33 pontos. Então, desde o ponto onde nós acabamos a carreira, nós vamos contar 33 pontos e nós vamos marcar, como nós fizemos aqui, ó, com um fiozinho de cor diferente, você marca os 33 pontos que vão ser os pontos para o chapéu e a carinha do Papai Noel. Depois vão sobrar os outros 99 pontos. O que você vai fazer? Dividindo por 9 espaços que nós precisamos para as perninhas e para os pés, eles vão ser divididos em 11 pontos para cada espaço. Então, dividiu os 33 para o chapéu, você conta 11 pontos e no 11º você marca o primeiro espaço. E assim você vai fazendo ao redor de todo o tapete. Conta 11 e marca no 11º, que é no ponto 11. Conta 11 e marca novamente. Conta 11 e marca novamente. Vão dar 9 espaços no total, até chegar aqui onde você já havia marcado no início. Ó. Nós fazemos todas as marcações. Intervalos de 11 pontos, marca no 11º. Então, primeiramente, você marca os 33 pontos do chapéu e depois o restante, os 9 espaços de 11 pontos para as pernas e braços do Papai Noel. Ó, marcado ele fica dessa forma. Ó. Você vai trabalhar agora, então, uma carreira de pontos altos em vermelho, dentro dessa marcação que nós fizemos para a parte de cima do chapéuzinho. Então, você vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Você vai virar agora o seu tapete para o avesso, porque você vai trabalhar em avesso direito para o chapéu. E você vai fazer um ponto alto em cada ponto alto da base, até chegar na outra marcação, fazendo os 33 pontos que estão marcados para a parte de cima. Então, faça agora ponto alto sobre ponto alto até chegar à próxima marcação dos 33 pontos. Feitos aqui, então, os 33 pontos, agora você vai fazer mais uma carreira de pontos altos, só que já fazendo a diminuição. Ou seja, quando você virar o trabalho para fazer a próxima carreira, você não vai fazer o primeiro ponto alto. Você vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto e só ali você vai subir as 3 correntinhas para começar a próxima carreira. Aí sim você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando você chegar no final da carreira, você vai deixar também o último ponto alto sem fazer. Você vai fazer só até o penúltimo. Então, faça agora até o final da carreira. Observe aqui, então, que
a parte do nosso chapéuzinho, ela já vai afunilando à medida que nós vamos diminuindo um ponto alto em cada lado aqui da nossa lateral, em cada lateral do nosso chapéu, perdão. Então, agora você vai trabalhar mais uma carreira fazendo diminuição no início e final dela. Em vermelho, ela vai ficando dessa forma. Terminada, então, essa próxima carreira em vermelho com as diminuições, ela vai ficando dessa forma. Você vai arrematar essa parte em vermelho. Porque agora nós vamos trabalhar com a parte em branco. Então, essa parte em branco, nós vamos trabalhar 5 carreiras. Você vai emendar o seu fio branco no segundo ponto alto da base em vermelho, porque o primeiro já é a diminuição. E você vai continuar diminuindo com o branco da mesma forma. Você vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Você vai pegar a laçadinha e continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Lembrando de deixar o último ponto alto sem fazer, que será o ponto da diminuição. Então, vá trabalhando agora 5 carreiras em fio branco, sempre diminuindo um ponto no início e um ponto no final. Terminadas as 5 carreiras da parte em branco, seu tapete vai ficando dessa forma. Agora você vai, quando estiver terminando o último ponto alto, você vai fazer ele pela metade, ou seja, você vai pegar uma laçadinha, introduzir a agulha no penúltimo ponto, puxar uma laçada e com outra laçada tirar apenas 2 pontos, ficando com 2 pontos na agulha. Feito isso, você já vai pegar o seu barbante vermelho novamente e você vai fechar esse ponto com o barbante vermelho, passando por aqueles 2 pontos que estavam na agulha. Você vai virar o trabalho, subindo uma correntinha e vai continuar trabalhando agora somente com o barbante vermelho. Caminhando com ponto baixíssimo até o próximo ponto de base, para fazer a diminuição, subindo as 3 correntinhas e fazendo as carreiras de ponto alto. Você vai fazer agora as carreiras de ponto alto até que você vá diminuindo e chegue a um ponto na última carreira. Então, você vai fazer aquela diminuição no início, a diminuição no final. Você está diminuindo de 2 em 2 pontos, começou com 33, foi para 31, para 29. E agora você vai terminar de fazer o chapéu em vermelho até chegar apenas a um ponto na carreira. Ele vai ficando assim, dessa forma. Terminadas aqui as diminuições, o chapéuzinho do tapete ele vai ficar dessa forma. Depois, essas ondulaçõezinhas que ficam aqui, nós vamos fazer o acabamento. E a carreira de ponto baixo, ela vai deixar toda essa parte aqui retinha. Então, quando você terminar a carreira com o último ponto alto, sobrou apenas um, você vai arrematar esse ponto. E agora nós vamos para a parte das perninhas e dos bracinhos. Você vai agora para as marcações que você fez de 11 centímetros. Contando do chapéu, nós temos aqui a primeira marcação. Você vai deixar esse primeiro espaço e você vai começar a fazer no segundo espaço o primeiro bracinho. Então, você vai emendar aqui o seu fio branco, no 11º ponto, você emenda o fio e você sobe aqui 1, 2, 3 correntinhas. E você vai trabalhar agora os 11 pontos altos até atingir a outra marcação lá na frente.
Feitos aqui os 11 pontos altos em branco, agora você vai trabalhar mais 3 carreiras, fazendo também 11 pontos altos cada carreira dessas 3. Então, somando com essa que nós já fizemos, nós vamos ter 4 carreiras em branco. Feitas aqui as 4 carreiras em barbante branco, ó, observe onde está o sentido do chapéu. Você vai agora fazer o último ponto alto pela metade, porque você vai emendar o seu fio vermelho. Ó, puxe bem o último fiozinho branco. Emende o fio vermelho, fechando o ponto, subindo 1, 2, 3 correntinhas, virando o trabalho. E você vai agora trabalhar 3 carreiras de pontos altos, prendendo aqueles fiozinhos do início, ó, o branco e o vermelho. Então, você vai trabalhar 3 carreiras agora, com 11 pontos altos cada carreira. Sem aumentar nem diminuir. Vai ficando dessa forma. Terminado aqui o primeiro bracinho, ó, observe que nós já trabalhamos as 3 carreiras em vermelho e acabamos para o mesmo lado do chapéu. Então, agora você vai, em vez de cortar o fio, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Você vai fazer mais um ponto alto aqui nessa mesma lateral de ponto alto. E você vai trabalhar mais um ponto alto nesse mesmo ponto do segundo ponto, ou seja, do ponto anterior. Você vai trabalhar 3 pontos altos em cada lateral da carreira de ponto alto de base. Ó, e mais 3 pontos altos aqui. Para finalizar a mãozinha do Papai Noel. Então, ela faz um relevinho aqui na mãozinha e fica dessa forma, como se estivesse fazendo assim. Depois de fazer esses pontos altos, aí você pode arrematar e fazer a mesma coisa para o outro bracinho do outro lado. Ó, arrematou, esconde um pouquinho o fio. Por alguns pontinhos, sempre acabando lá pro lado de trás. Então, o primeiro lado ele já está pronto. Agora, você vai vir aqui para este lado, deixar esse primeiro espaço de 11 pontos e nesse segundo espaço você vai fazer o outro bracinho. Depois que você terminar os bracinhos, ó, o seu tapete ele vai ficar dessa forma. Aqui tem um bracinho pronto. E aqui do outro lado, nós temos o outro bracinho pronto. Vão sobrar para você agora, para a parte de baixo, 5 espaços marcados, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós já estamos no outro bracinho. Então, o que você vai fazer? Esses espaços que estão em seguida do bracinho, você não vai utilizar, nem esse outro espaço aqui. Sobram 3 espaços na parte de baixo. 2 para as perninhas e o do meio, que vai ser o espaço entre as perninhas. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma sequência que você fez para os bracinhos. Só que, ao invés de você usar vermelho na pontinha, agora você vai usar preto. Então, você vai fazer as 4 carreiras em branco e depois você vai fazer as 3 carreiras em preto e aquela carreirinha de 3 pontos altos cada lateral do vermelho em preto também. Então, você vai fazer as 2 perninhas aqui, deixando esse espaço no meio. A mesma sequência do braço, só que em vez de utilizar vermelho na ponta, você vai utilizar preto. Então, emende o seu fio branco aqui e faça as 2 perninhas. Observe, então, como fica o primeiro pezinho do seu Papai Noel. Aqui nós temos
o bracinho e aqui a parte da perna. E sempre a pontinha da botinha ela tem que ficar pro lado de fora. A mesma coisa aqui no outro lado, você vai fazer o branco, depois a parte em preta, com a pontinha da botinha para fora, como esta. Feitas as duas perninhas, elas vão ficar assim, dessa forma. Agora, você vai fazer a parte do cinto do nosso Papai Noel. Então, com o fio preto, nós vamos fazer um cinto e ele vai passar por toda essa parte do diâmetro da parte redonda em vermelho. Ele vai ter que ir de um lado ao outro para formar o cinto. Então, nós vamos pegar agora o nosso fio preto. Nós vamos fazer aqui 10 correntinhas, fazendo a laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de feitas as 10 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 1, 2, 3 correntes e na quarta você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Você vai fazer agora um ponto alto em cada correntinha da base. Nós vamos ter 8 pontos altos a cada carreira. Ó. Então, nós vamos terminar a primeira carreira aqui para você ver como fica. Totalizando os 8 pontos. Ela vai ficar assim, dessa forma. Depois que você fizer a primeira, você vai subir 3 correntinhas. Você vai virar a carreira e vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sempre 8 pontos altos em cada carreira. Você vai trabalhar dessa forma por 46 centímetros, a medida do diâmetro da parte vermelha, ou 20 carreiras, dependendo da largura do seu ponto, se ele é mais apertado, se ele é mais frouxo. Independente, você tem que trabalhar 46 centímetros. No nosso cinto, deu 20 carreiras. Ó, e sobre aquelas 3 correntinhas, você também tem que fazer, sempre 8 pontos. Então, ele vai ficando assim, dessa forma. Trabalhe agora os 46 centímetros. Depois que você trabalhar os 46 centímetros do seu cinto, ele vai ficar dessa forma. Então, agora você vai subir 2 correntinhas na última carreira que você fez e você vai circular o cinto com uma carreira de ponto baixo para deixar ele bem retinho. Ó, então, você vai fazendo pontos baixos nas laterais para deixar o seu cinto bem retinho, as carreiras de ponto alto bem uniformes. Você pode fazer 2 pontos baixos em cada lateral de ponto alto, ou 3 pontos. Você vai controlando à medida que você vai fazendo os pontos baixos, ó, para ele ficando bem retinho. Então, faça agora ao redor de todo o cinto. Depois que você terminar a carreira de ponto baixo ao redor de todo o cinto, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e vai arrematar essa parte. Escondendo o fiozinho do arremate aqui por alguns pontos. Para depois nós fazermos a aplicação no nosso tapete. Para nós fazermos a aplicação do cinto, observe que nós estamos aqui na parte dos pezinhos. Um detalhezinho que você já pode retirar aquelas marcações do início, porque você não necessita mais, para que ela não atrapalhe mais você agora que você está fazendo o restante das aplicações. Ó. Então, você pode já retirar aquelas marcações todas. O cinto, nós vamos aplicar o lado direito da carreira de ponto baixo. Você pode se basear pela carreira do ponto baixo. Nós vamos aplicar bem aqui no início da parte de baixo do bracinho. Vamos tirar aqui as marcações.
Nós temos aqui os bracinhos. Aqui é bem na parte de baixo. Você vai colocar dessa forma e vai fazer a aplicação. Ele fica bem retinho aqui, nessa parte. Você vai pegar aquela agulha de tapeçaria. Você vai passar o fio por dentro da agulha de tapeçaria. Que nós vamos passar o fiozinho. Ó, você vai pegar um pedacinho de fio para aplicar. Você vai fazer o nozinho na ponta, para que no início da aplicação ele não escape. Ó, 2 nozinhos. E você vai iniciar a aplicação então. Ó, bem ali embaixo do bracinho, do início, você vai colocar a agulha por baixo do trabalho e vai sair por aquelas correntinhas que se formaram quando você fez a carreira de ponto baixo. Você vai passar o fio por ali. Em cada correntinha, você vai introduzir a agulha por cima e sair lá por baixo. Puxou todo o fio lá para baixo? Agora você volta pela próxima correntinha do acabamento do cinto e volta aqui para cima. Você vai aplicar o cinto dessa forma, ó, pegando somente naquelas correntinhas da carreira de ponto baixo. Você vai sair lá por baixo, volta pela próxima correntinha. E a aplicação vai ser feita dessa forma, ao redor de todo o cinto, na parte de baixo também. Depois que você aplicar o cinto no seu tapete, ele vai ficar dessa forma. Então, você vai terminar naquele mesmo ponto na parte de baixo onde você iniciou. E você vai arrematar naquela mesma parte, dessa forma. Passando a agulha por baixo de qualquer ponto, puxando a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou e arrematando. E ao mesmo tempo, você pode segurar aquele fiozinho do início para reforçar. E depois você esconde esse fiozinho aqui por entre alguns pontinhos do seu tapete. Agora nós temos que fazer a parte da fivela, para que ela fique bem centralizada aqui, para dar realmente o formato do nosso cinto. Para iniciar a fivela, você vai pegar o seu fio branco e você vai fazer com ele 36 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e as 36 correntinhas. Feitas as 36 correntinhas, você vai unir com ponto baixíssimo pelo lado direito delas, na primeira correntinha feita. Ó, você vai fazer um ponto baixíssimo ali. Agora, você vai subir 2 correntinhas e você vai fazer em cada ponto de base meio ponto alto. Então, você vai pegar a laçadinha e fazendo meio ponto alto, serão 8 pontos no total, contando com as correntinhas. Então, nós temos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No 9º ponto, você vai fazer o cantinho, que é um meio ponto alto, 2 correntinhas e um meio ponto alto no mesmo ponto de base. Ele vai formar um cantinho
da sua fivela. Você vai fazer essa sequência agora pelas próximas correntinhas, sempre 8 meio pontos altos e o canto, que é formado por um meio ponto alto, 2 correntes e um meio ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. Então faça mais 3 sequências iguais a esta. Depois que você tiver terminado as sequências, a sua fivela vai ficar dessa forma. Você vai terminar com um cantinho, que é um meio ponto alto, 2 correntes e um meio ponto alto, todos no mesmo ponto de base, e vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Fechada a carreira, você pode arrematar. Então, ele fica dessa forma. Agora, você esconde o fiozinho por 4 pontos, acabando lá pro lado avesso. E nós vamos fazer a aplicação sobre o cinto. Para fazermos a aplicação da fivela, é o mesmo sistema da aplicação do cinto, só que agora você vai colocar fio branco, porque a pecinha que nós vamos aplicar é branca, e você vai iniciar aqui por baixo do seu trabalho, saindo com o fio pela primeira correntinha e fazendo as aplicações em cada correntinha da base. Ó. Para você não ter que ir até lá embaixo, puxar novamente, você pode introduzir a agulha aqui pela primeira correntinha, pega a parte vermelha lá embaixo e sai pela próxima, fazendo a aplicação. Aplique ao redor agora de toda essa extensão da fivela, bem centralizada no seu trabalho. Depois que você aplicar a fivela, seu tapete ele vai ficar dessa forma. Ó, a fivela ficou firme, já toda aplicada no seu tapete. E agora o que você vai fazer é uma carreira de ponto baixo ao redor de todo o trabalho. Para quê? Para eliminar aquelas imperfeições que ficaram dos acabamentos, dos fios do início e fim, dessa parte aqui com relevinhos, que é a parte do chapéu. Então toda essa parte nós vamos eliminar fazendo uma carreira de ponto baixo. Ela vai começar, ó. Nós só não vamos fazer entre uma perninha e outra. Ela vai começar aqui de cima da perninha, vai circular o bracinho, vai vir aqui por cima pelo chapéu, vai voltar aqui pelo outro lado, vai passar pelo outro bracinho e vai acabar aqui do lado da outra perna. Então, só não vai ser feita essa parte do meio. Então, nós vamos emendar agora o nosso fio vermelho nessa primeira parte. E nós vamos fazer essa carreira de ponto baixo. Depois, o que vai faltar fazer é a parte da barba e a parte do rostinho do Papai Noel. Então, nós vamos emendar aqui nesse primeiro ponto em vermelho, subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. E em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, assim ele vai ficando com o acabamento certinho, mais retinho, eliminando as imperfeições que ficaram do próprio trabalho. Ó. Então, faça agora essa carreira de ponto baixo ao redor de todo o trabalho. Depois que você terminar o contorno de ponto baixo, você vai arrematar essa parte do fio vermelho. E você vai esconder o arremate por alguns pontinhos que você fez da carreira de ponto baixo. Até que ele não apareça, ó, por uns 6 pontinhos, não tem problema de escapar depois. E aí você pode cortar. E aqueles fios de início e fim das emendas de cores, ó, você já pode aproveitar para cortar também, porque você já prendeu todos eles com a carreira de ponto baixo. Então, você pode cortar todas as pontinhas que ficarem em excesso de todo o seu trabalho da parte de trás. Ó, então, a parte de cima ela ficou retinha, com a carreira de ponto baixo.
e o tapete agora ele já está todo contornado. Depois de você fazer os 34 meio pontos altos, você vai agora fazer mais 2 carreiras iguais. Então, sempre subindo 2 correntinhas no início, por se tratar de meio ponto alto, virando a carreira e fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto, por mais 2 carreiras agora. Depois que você terminar as 3 carreiras de meio ponto alto, você vai começar agora a diminuição. Então, para virar, você não vai fazer o primeiro meio ponto alto já nesse primeiro ponto de base. Você vai virar o trabalho, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto de base, e ali você vai subir 2 correntinhas, que equivale ao meio ponto alto, e vai fazer a sua carreira de meio ponto alto a partir dali. Quando você chegar no final da carreira, você não vai fazer o último ponto da base. Você vai fazer só até o penúltimo e já vai voltar dali para fazer a diminuição também no final da carreira. Então, faça agora até o final da carreira. Observe que quando nós chegamos ao final da carreira, nós não fazemos o último ponto alto sobre aquelas correntinhas de base. Nós já voltamos deste ponto, virando o trabalho, caminhando com ponto baixíssimo até o próximo ponto de base, que é o segundo. E ali você vai subir as 2 correntinhas e iniciar a sua carreira de meio ponto alto. Então, a cada carreira, nós vamos diminuindo 2 pontos. De 34 vai para 32, depois para 30, 28, até nós chegarmos a 2 pontos somente na carreira. Então, você vai fazendo as diminuições como nós ensinamos, até chegar a 2 pontos no seu trabalho. Depois que você terminar as diminuições da barba, ela vai ficar dessa forma. Você vai agora, depois de terminar com 2 pontos, 2 meio pontos altos, você vai fazer a carreira de ponto baixo para deixar ela bem retinha. Então, você vai subir 2 correntinhas, já aproveitando a linha que você estava trabalhando, e fazer a carreira de ponto baixo ao redor de toda a sua barba. Você vai pegando aqueles pontinhos da lateral e vai fazendo o ponto baixo, deixando as laterais bem retinhas. Faça ao redor de toda a peça. Depois que você terminar o contorno com a carreira de pontos baixos, ela vai ficar dessa forma. Agora você vai arrematar, fechando a carreira no primeiro ponto feito, com um ponto baixíssimo, e arrematando. Você vai esconder o fio por alguns pontos. E nós vamos fazer a aplicação com fio branco e agulha de tapeçaria no nosso tapete. Então, você vai pegar o seu tapete agora. Nessa parte branca, onde começa a parte branca, é que nós vamos começar a fazer a aplicação. Nós vamos deixar só a parte branca de fora e nós vamos fazer a aplicação daqui para baixo. Então, a barba, ela vem praticamente até na fivela aqui do cinto. Ela fica um espacinho somente sem encostar e vem quase até a fivela. Agora nós vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria e o nosso fio branco. Vamos separar um pedacinho de fio. Vamos colocar aqui na nossa agulha. Fazer um nozinho na outra ponta, para começarmos a aplicação. Posicionarmos bem a nossa barba, como nós explicamos aqui, no comecinho da parte branca.
E a aplicação, você vai começar, ó, pode ser aqui do cantinho, saindo pela primeira correntinha desses pontos que se formaram quando você fez a carreira de ponto baixo. Você vai puxar todo o fio e vai aplicando como nós aplicamos o cinto, como nós aplicamos a fivela, até prender toda essa parte da barba no seu tapete. Ó, vai por uma correntinha, pega a parte lá de baixo, volta pela outra. E assim você vai aplicar todo ao redor, voltando até onde você iniciou. Depois de você aplicar toda a barba no seu Papai Noel, ele vai ficar dessa forma. Você vai agora então finalizar bem ali no início onde você começou a aplicação, arrematando o fio, puxando por baixo de 2 ou 3 pontinhos e passando a agulha por dentro do nozinho que se forma. Você pode já aproveitar para prender aquele fio do início também. Mais um nozinho, um arremate, passando por baixo, por dentro da laçadinha que se forma quando você puxa o fio e arrematando. Então, essa parte da barba, ela já está pronta. Agora, nós temos que fazer a parte do rostinho, que são os olhinhos e o narizinho do nosso Papai Noel. Então, aqui nós já temos prontas, ó. Eles vão ser feitos dessa maneira. Os olhinhos em preto e o narizinho em vermelho. E eles são feitos da seguinte forma. Você vai pegar o seu fio vermelho para fazer o narizinho. Você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer 5 correntinhas. Depois você vai fechar na primeira com ponto baixíssimo. Vai subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto baixo e vai fazer mais 8 pontos baixos aqui dentro desse círculo de correntinhas. Ele vai ficar um pouco apertadinho, mas é justamente para que ele fique mais arredondadinho para dar o formato aqui do nariz. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, contando com as correntinhas. 6, 7, 8 e 9. Depois de você fazer os 9 pontos, você arremata, fecha a carreira com ponto baixíssimo e arremata cortando o fio. Para os olhinhos é a mesma coisa. Você vai fazer, só que você vai fazer em preto. Você esconde um pouquinho o fio. E depois você pode cortar o fio. E você vai aplicar como você aplicou a barba. Se for o narizinho, vai ser com fio vermelho a aplicação. E quando for os olhinhos, com fio preto. Você vai pôr o seu fio na sua agulha de tapeçaria. Ó, a bolinha ela fica assim. Ó, se você entortar um pouquinho ela forma tipo uma bolinha. É o que você vai fazer e aplicar aqui nessa parte branca, que vai ser o rostinho do seu Papai Noel. Você vai pegar o fio vermelho e fazer a aplicação ao redor nas correntinhas, como nós fizemos todas as outras aplicações. Terminada a aplicação dos olhinhos e do narizinho, o seu tapete de Papai Noel ele já está pronto. Então, você aprendeu como se faz mais um modelinho
de tapete, agora em formato de Papai Noel. Parabéns!